pouquinho mais pra gente sobre essa área que a gente está olhando aqui agora. Bom, essa área aí ela tem 60 dias de plantio. O manejo foi, como comentado antes, em cima de aveia preta, de cobertura. É uma semente que já vem com tratamento de sementes, né, da própria fornecedora, a cooperativa. O plantio realizado hoje com máquinas a facão, é o mais tradicional, acredito eu, na cultura do milho. E com uma profundidade boa, que eu acho que é um bom indicativo de um bom plantio, que seria esses 3 centímetros aí preconizados. Então. O plantio com facão ele permite um revolvimento desse solo no sulco de plantio, onde o enraizamento dessa planta vai ser muito mais adequado. Quando você faz o plantio só no disco, ele te dá um certo envidramento nesse sulco onde passa o disco, o que dá uma segurada no enraizamento da planta. Então o facão também é um dos motivos aí do Bruno estar alcançando essas produtividades. O espaçamento também é um motivo? Qual é o espaçamento que você usa aqui, Bruno? Nesses últimos, no passado era 80, que hoje é considerado o padrão, né? Mas a gente usa o reduzido, que é 45 centímetros. Diria assim, a redução do espaçamento não só para a cultura do milho, mas eu diria para as culturas subsequentes, principalmente para o trigo e para a cevada, a gente viu uma diferença nítida, porque o adubo ele foi distribuído de forma mais homogênea. Se distribuir em 80 ou em 40, você diminui esse espaço entre linhas. E outro fator que eu acho fundamental e o grupo preconiza muito, que é a velocidade do plantio. Então hoje no milho a gente estabelece 4 km por hora, todos 100% das plantadeiras têm rastreamento, segundo a segundo, latitude por longitude, ser exatamente o ponto. Então hoje os operadores a gente consegue índices aí de 92, 93% dentro da velocidade ideal, que é até 4 km por hora. A distribuição das plantas, né, dentro de uma mesma área, a população se mantém a mesma. Mas quando você coloca em espaçamento entre linhas menores, você tem uma distribuição muito melhor. E hoje o milho, as cultivares de milho que a gente tem hoje permitem isso. Você pode ver, são plantas com folha mais ereta, né, num porte mais que aceita esse espaçamento de entrelinha menor. Plantio direto, né? A propriedade que está há 50 anos com a família, você chegou a ver essa modificação, essa revolução que houve na época ali? Chegou a pegar isso ou não? Foi mais do seu pai? Eu diria mais a geração do meu pai, que teve essa mudança. Eu já estou pegando a consequência boa da questão do plantio direto. Agora, mesmo assim, em anos que chove bastante, acho que você consegue ver nitidamente as lavouras que utilizam plantio direto e as que não utilizam. Então, você tem escorrimento, você tem princípios de erosão. Então, a região hoje, diria assim, que necessita até o plantio direto pela questão não só da produtividade, mas conservação de água e solo. Agora, tem a maneira correta de fazer o plantio direto, não basta apenas fazer o plantio direto, tem isso também? Com certeza. Né? De nada adianta você ter um solo muito bem preparado, muito bem cuidado, e você sair e soltar um plantio direto de maneira desorganizada, digamos assim, numa velocidade inadequada, né? Plantar no sentido correto. Por quê? Se você plantar no sentido da descaída, consequentemente, quando chover, essa água vai correr no sentido da linha. E só para complementar e fechar o assunto de plantio, eu diria assim que hoje até a própria pesquisa indica isso aí, que a cultura, não só a milho, mas todas as culturas, quanto o menor tempo para fechamento é o ideal. Até por causa de plantas daninhas, hoje a gente pode ver que em relação a um plantio com espaçamento 80 centímetros, ele é uma lavoura muito mais limpa, sem tanta ervas daninhas. Quanto mais a cultura fecha, como ele falou, mais cedo e mais fechada, você consegue amortecer a gota da chuva. Isso te melhora em compactação, em lixiviação de nutrientes, toda a parte de estrutura de solo é melhor com esse fechamento mais cedo da cultura. Após a cultura instalada e também de plantio, foi feita outra de inseticida,
até porque a nossa região ela tem muito problema de lagarta. E eu acho que, como o João preconizou ali, o manejo no começo, bem realizado, principalmente na questão fitossanitária, eu acho que o ganho é muito maior do que depois tentar remediar uma situação que já está num estágio elevado. Você faz quantas aplicações aqui? A gente planeja duas aí conforme o desenvolvimento da cultura, que a gente tem uma ideia melhor. E o milho mudou talvez nos últimos anos, não só para o grupo, mas talvez regional. Então também poderia comentar em relação aos fungicidas. Então no passado a cultura do milho ela não dependia tanto da aplicação de fungicidas. Hoje já se faz um planejamento entre uma a duas que consideraria normal aí na cultura do milho, que no passado não tinha. Não deixou de ser surpresa para a gente que o produtor planta 200 hectares só com milho convencional. O custo é mais alto e mesmo assim é rentável. Ele foca também nesse nicho de mercado. Aqui a gente está aqui é BT, né? Isso. Do outro lado lá é o Convencional. A gente pode dar uma chegadinha lá para comparar. A gente está chegando aqui onde tem o milho convencional, são 200 hectares. Bruno, o que motiva você a ainda ter 200 hectares com convencional aqui? Bom, João, o material convencional ele se adapta muito bem à região. Ele tem uma qualidade muito boa de sanidade e de produtividade. E além da diluição de risco, eu diria assim que seria mais uma opção para o mercado. Porém, ter um manejo diferenciado. Então, eu diria um cuidado em cima do convencional seria duplicado em relação ao transgênico. Agora a questão é manejo mesmo, que é diferenciado. Questão de mercado, diria, tem hoje um mercado restrito, mas existe aí do material convencional, mas a grande maioria ainda é dos transgênicos. Então o nicho existe do convencional, e a ideia do plantio nessa escala no grupo é justamente para escalonar o risco da própria cultura e na escolha de um material que hoje se adapta e é convencional. Bruno, em relação hoje a você pagar por essa biotecnologia já na semente, ou você plantar um material convencional e fazer esse controle de lagartas com aplicações aéreas depois, qual que seria o custo-benefício disso? Se equipara, tem um diferencial? Olha, João, diria assim, num ano normal, equipara com o custo da tecnologia com a de aplicação, mas o risco que você tem de acontecer algum fator atípico, como um surto propriamente de lagarta, que nem você citou, isso é muito grande. Então o produtor tem que colocar mesmo na ponta do lápis o custo dele da própria tecnologia e hoje é o custo dele da aplicação, para cada um fazer o próprio cálculo. Em relação ao mercado aqui, a sua produção ela vai para onde? A cooperativa, o destino é exportação, fica no mercado interno? Ela é vendida via cooperativa. Agora a cooperativa, tanto para exportação como o mercado interno, é ela que realiza essa negociação. O que se tem visto nesses últimos anos com a abertura para exportação é que o preço tem ficado mais sensível. Como é que você imagina a cultura do milho daqui a 5 ou 10 anos? Hoje, vendo e fazendo uma projeção para o futuro, eu diria o seguinte: o milho ele tem um papel essencial nessa questão da rotação de culturas. Se o mercado estiver positivo, com certeza o produtor automaticamente vai aumentar essa área de milho. Então, eu diria assim, hoje o milho na cadeia da rotação de culturas, ele é fundamental. Então é muito difícil talvez uma outra cultura substituir ela. Bom, o programa está chegando ao fim. Sabe qual é a impressão que eu fiquei? Que o Bruno é um produtor que ele diversifica, ele planta 2 tipos de sementes, ele planta convencional, ele planta BT, se cerca de todos os lados, né, para chegar num objetivo. Isso garante o sucesso dele? Você acha que minha impressão está correta? Com certeza, é por aí mesmo, João. Realmente
esse cuidado todo que ele toma para ter o maior sucesso possível dentro da empresa, porque não deixa de ser uma empresa, garante uma sustentabilidade, uma viabilidade da propriedade num período de tempo maior. É a visão do longo prazo, então acho que isso aí tem que prevalecer, não só apenas a cultura instalada hoje, mas o próximo ano, os próximos 5 ou 10 anos, e aí que todo o trabalho, todos esses detalhes e cuidados e caprichos na agricultura tem um retorno. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, obrigado por nos receber. Voltando agora, com uma impressão muito boa. Valeu a pena ter visitado, né? É impressionante o nível de tecnificação da fazenda, não é? Bom, a gente está falando de biotecnologia de semente, adubação correta, adubação no momento certo, distribuição de sementes no solo, a tecnologia que eles têm de agricultura de precisão, bastante interessante. Eu acho que valeu muito a pena aí a visita que nós fizemos. Bom, muito obrigado pela participação no Mais Milho de hoje. O programa está acabando, mas a nossa viagem, é claro, continua. Vamos visitar outros estados aí, produtores com altos índices de produtividade. Esse é o objetivo do Mais Milho. Até a semana que vem.